Olá, tudo bem? Nessa questão aqui nós temos um circuito que ele tem uma fonte de 6 volts, um resistor aqui de 4 ohms e em série com esse resistor de 4 ohms nós temos esse conjunto todo aqui com esses 4 resistores. Nós sabemos que aqui passa a corrente de 1 ampere, ou seja, a corrente total do circuito, né? A corrente que vai passar aqui pela fonte, porque aqui não vai ter nenhuma divisão ainda, vai ser de 1 ampere. Com isso, a gente consegue descobrir qual é o valor da resistência equivalente do circuito para que a gente possa calcular o valor dessas resistências aqui. Eu sei que o total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. A minha DDP total aqui é de 6 volts, a resistência equivalente eu quero saber e a corrente total que passa pelo circuito é de 1 ampere. Então, a resistência equivalente é 6 dividido para 1, que é 6 ohms. Então, sabendo disso, esse 4 ohms mais isso aqui tudo, né, porque esse conjunto inteiro está em série com 4 ohms, a gente vai ter 6. Logo, esse conjunto todo, né, o valor da resistência equivalente disso aqui tudo, deve ser igual a 2 ohms, porque 4 mais 2 é igual a 6. Então, a associação entre R1, R2, R3 e R4 deve ser igual a 2 ohms. Perceba que aqui, ó, nós temos a passagem de uma corrente de 0 ampere, ou seja, não vai passar corrente por esse fio. Se não passa corrente por esse fio, nenhum potencial é consumido entre esses dois pontos, fazendo com que aqui seja o mesmo ponto de potencial. Lembra que o ponto de potencial, né, vai indicar a energia que passa a cada carga ali em determinado ponto. Se nós temos um fio ligando esses dois pontos e não tem nenhuma passagem de corrente elétrica por ali, né, então não vai ter nenhum potencial sendo consumido, isso faz com que esses dois pontos aqui sejam a mesma coisa. Então, quando a gente vem aqui, né, eu reescrevi essa parte ali para a gente analisar. Quando não passa corrente faz com que esses dois pontos de potencial sejam a mesma coisa, a gente tem o que a gente chama de ponte de Wheatstone. É uma situação bem específica, assim, quando você tem 4 resistores, ou se você tiver um 5º resistor aqui também, dá certo, né? Mas o que interessa é que aqui no meio, nesse fio aqui do meio, não passe nenhuma corrente. Quando não passa nenhuma corrente aqui pelo meio e nós temos mais 4 resistores associados assim, então isso vai indicar uma ponte de Wheatstone, que vai ter a peculiaridade de que a multiplicação dos resistores opostos é igual. O que isso significa? R1 vezes R3 é igual a R4 vezes R2. Você tem meio que cruzadinho assim, né? A multiplicação desses cruzados é igual, que foi o que eu escrevi aqui para você. E além disso, como esse ponto de potencial é o mesmo, então nós podemos pegar e juntar ele num ponto só. Se eu pegar e juntar ele em um ponto só, eu vou ter isso aqui, ó. Como se eu tivesse pego e juntado esse fio, levado essas pontinhas aqui e juntado essas duas pontinhas. Então, a pontinha do R1 se juntou com a pontinha do R2 e a pontinha aqui do R4 se juntou com a pontinha do R3. Aí, o que vai acontecer? Por que eu já substituí assim, né? Que é o R1. Por que eu já substituí assim? Por causa da igualdade que a gente pode fazer. Ali no enunciado, ele fala que R3 é igual a R2, que é igual a 2 vezes R1. Ou seja, R3 é igual a 2 vezes R1 e R2 é igual a 2 vezes R1. Então, eu já coloquei aqui tudo em função de R1 e eu posso descobrir o valor de R4, substituindo aqui nessa multiplicação que a gente faz, né, que é da ponte de Wheatstone. Então, R1 vezes R3, que é 2 vezes R1, é igual a R2, que é 2 vezes R1, vezes R4. Então, 2 vezes R1 cancela com 2 vezes R1, tem dos dois lados, né? R1 é igual a R4. Então, aqui, né, no lugar do R4, eu posso colocar R1. E a associação que a gente fica é assim, R1 e 2R1 associados em paralelo, e o resultado desses dois aqui está associado em série. E o resultado total, né, dessa associação em série deve ser de 2 ohms, lembra?
resultar lá nos 6 ohms. Então, sabendo disso, eu posso calcular o valor dessa resistência aqui em paralelo, né, de um deles. Então, resistência multiplica os valores das resistências em cima e divide pela soma. Então, 2 vezes R1 vezes R1 é igual a 2 vezes R1 mais R1. Isso aqui dá 2R1 ao quadrado, isso aqui dá 3 vezes R1. R1 ao quadrado nada mais é do que R1 vezes R1, posso cancelar esse quadrado aqui com um R1, fica 2 vezes R1 sobre 3. Então, esses dois resistores aqui associados geram um único resistor de 2R1 sobre 3. Daí, como são, né? Aqui fica 2R1 sobre 3 e aqui fica 2R1 sobre 3 também, que é a mesma associação. Então, se associar em série, fica a soma deles, né? E a resistência equivalente dessas duas formas ali fica 2R1 sobre 3 mais 2R1 sobre 3, que é igual a 4R1 sobre 3. O total dessa associação dos 4 resistores tem que dar 2 ohms. Então, 2 é igual a 4R1 sobre 3, passa o 3 multiplicando, passa o 4 dividindo, 2 vezes 3 dá 6, dividido para 4 dá 1,5 ohm. Então, o R1 é igual a 1,5 ohm. Ali a gente quer a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aí lembra das associações ali que a gente fez? R1 é R1, R2 aqui em cima é 2 vezes R1, R3 é 2 vezes R1 e R4 é igual a R1. Então, fica R1 mais 2 vezes R1 mais 2 vezes R1 mais R1. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, mais 1 dá 6. Então, essa soma total aqui é igual a 6 vezes R1, que é igual a 6 vezes 1,5, que é 9 ohms. E assim a gente descobre o valor da soma dessas resistências aí do circuito, tá bem?